primeiro pensamento vai às memórias das publicações de Paulo Freire, que no seu livro A Pedagogia do Oprimido apresenta precisamente esta visão da educação como um ato político, através de quê? Através da libertação, da capacidade dos seres humanos, ao passarem pela experiência educativa, seja ela formal ou informal, de se poderem libertar da sua opressão e das condições, e ganharem consciência sobre as condições que têm, conscientização sobre as suas próprias condições e a maneira e o contexto onde vivem. Também penso, também me faz pensar a educação como ato político, naquilo que é a diferença entre ou a habitual dicotomia entre factos e afetos, entre ciência e ideologia, que são frequentemente postas de formas alternativas, mas muitas vezes são coincidentes e são sobreponíveis no ato educativo em si. Por exemplo, o que é que se escolhe ensinar, o que é que se escolhe transmitir, e nessas escolhas estão valores e, portanto, potenciais ideologias. Por outro lado, penso ainda nesta perspectiva da educação como ato político, nas escolhas, na importância de áreas e domínios como as humanidades, o pensamento crítico, a capacidade de, através da educação, ajudarmos os seres humanos a terem cidadanias críticas, envolvidas, comprometidas com aquilo a que o Kenneth Gergen recentemente começou a chamar os comuniversos, os nossos universos comuns. Portanto, é incontornável que a própria experiência de educação e de coeducação e de educação enquanto experiência relacional toque constantemente aquilo que é também entendido como a política, a polos, fazer parte do comum. Por isso, um ato profundamente político para mim, quando me envolvo na educação e sou professora na universidade, tem exatamente a ver com como é que criamos comunidade, como é que conseguimos trabalhar uma perspectiva da educação enquanto um ato relacional, e aí também, de novo, a visão do coletivo, a visão do comum, a visão do político está presente.